Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão? Tudo bem? Então, hoje eu queria tentar falar um pouco mais sobre a depressão, a ansiedade, a coisa e tal, tudo isso que eu levantei já nesse vídeo aqui. Aliás, eu fiquei por um tempo pensando, será que eu faço só um vídeo lendo respostas? Às vezes eu tenho essa vontade, já falei, né? Mas as respostas são tão legais desse vídeo, tão legais, assim, realmente muito legais. Eu fiquei muito feliz, assim, lendo e tive a impressão no dado momento que eu podia realmente só ler de volta aqui, mas não sei se precisa fazer isso. Vocês podem ir lá ler, quem quiser. Acho que tem relatos e percepções e coisas de todas as ordens com relação à depressão, à ansiedade, é o que a gente está experimentando hoje. Que a pergunta que eu fiz lá no final do vídeo era assim: por que vocês acham que tem tanta gente deprimida hoje em dia, né? Porque isso é tão deprimida e ansiosa, né? Por que isso está tão presente na nossa vida? Quais que são as causas sociais ou atuais disso? E as respostas são muito legais. Então hoje eu queria basicamente fazer umas hipóteses assim, nada de verdadeiro, tá? Nada de assim, então é isso, você está dizendo que é isso, então é por isso. São só impressões minhas sobre isso, realmente. Eu acho que é muito importante, aliás, estou para dizer isso há uns dias já, saber diferenciar o que seria um fato científico, assim, que pode ser negado e pode ser contestado. Então, não, isso sim, isso não. Como eu estou falando desses instintos, dos afetos, instintos e tal, que teoricamente é um fato científico, que é uma coisa que é observável, assim, você pode ir lá e falar, tá lá, não tá lá, e aí você pode, depois fazer uma outra observação e pensar sobre os critérios dessa observação, e assim segue ciência, né, com os problemas, as vantagens e as desvantagens que a ciência traz. Mas isso é uma coisa, outra coisa é a teoria que se faz a partir daí, assim. E aí às vezes de repente tem isso, mas então isso, blá 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 blá, e aí isso vira um campo teórico, um campo de hipótese que é um campo de história, de invenção de ideia, de imaginação, que tem hipóteses que são boas, então eu acho que isso pode ter a ver com isso, com aquilo, aí você vai defender a sua hipótese e tal. Mas isso não quer dizer que essa outra parte seja um fato, então é importante diferenciar essas coisas. E eu mesmo, várias vezes, faço passagens de coisas que teoricamente são fatos científicos, assim, que podem ser observáveis nesse sentido, para coisas que são ideias minhas, impressões minhas. Faço isso de um jeito, às vezes, irresponsável. E muita gente faz isso, isso é uma coisa assim, normal, assim, então, mas só para estar atento a essa situação, para não tomar por verdade o que são opiniões, que são impressões. Isso se aplica ao que eu falo, ou qualquer um fala aqui no YouTube ou em qualquer lugar. Então, nada disso dá conta de responder a vida de ninguém também, isso é muito importante, né? Então, isso aqui você vai falando, pensando e tal, sobre depressão, por exemplo, mas isso não dá conta de dizer o que é uma vida, né? Então, o fato de que exista esse instinto X ou Y, que é inato, que nasce com a gente, que todo mundo tem, não quer dizer que que ele seja a explicação para tudo que acontece na tua existência. Nada é explicação para tudo que acontece na sua existência, né? De verdade, mas especialmente, assim, isso seria muito simples. Não é assim, né? A gente tem que, para entender alguém, a gente tem que olhar essa pessoa e tentar entender, e aí formular as nossas hipóteses sobre essa pessoa, sobre essa existência, sobre esse conjunto de coisas lá que aparecem nessa história dessa pessoa. E aí formular as nossas outras histórias sobre ela. Bom, isso é muito importante, assim, de verdade, tá? Mas dito isso, eu vou então tentar falar um pouco sobre as minhas impressões sobre o nosso momento deprimido, depressivo e tal, todo mundo, depressivo, ansioso. Obviamente, né? Vou falar das redes e tudo mais, mas então vamos falar um pouco com calma, para ver o que a gente consegue ir abrindo, assim, né? Sobre isso tudo, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Primeiro, que eu acho que tem uma coisa que me interessa, assim, que é pensar essa passagem do desespero para a desesperança, né? É, eu falei que esse sistema do attachment, que é o sistema desse espécie de apego, né? Apego não é uma palavra boa, mas é o sistema que faz a gente se desesperar quando a gente é abandonado, quando criancinha, assim. Esse instinto específico. Como que cada um vai experimentar esse negócio na vida e tal. Tem gente que não vai se desesperar quando for abandonado, que não é assim, porque você constituiu seu self, sua existência de um outro jeito e tal, seu sistema de um outro jeito. Você produziu capacidade de estar só e, enfim,
Então, isso é uma outra. Estou dizendo que esse sistema lá, instintivo, lá existe. Bom, isso não responde à sua vida, mas isso existe. Mas, então, esse sistema que gera essa sensação de mão suando, desespero, falta de ar, aperto no peito e tal, a sensação de angústia clássica que Freud descreveu lá atrás como a neurose de angústia, que a gente, então, descreveu hoje em dia como os sintomas do pânico. Esse sistema, esse desespero do pânico específico, assim, que tá realmente, se você pegar a neurose de angústia do Freud, ele tá igual, é idêntica à descrição do pânico hoje. Então, o que quer dizer que isso já existia lá, né? Mas esse desespero, então, gera uma passagem, uma transmutação, uma transformação para a desesperança, que é uma outra situação que aí está ligada à depressão, melancolia e tal. Então, quando você tem esse desespero dessa separação, você aos poucos começa a achar que aquela pessoa não vai voltar e tal e coisa. E você, então, desativa um outro sistema lá, que é o da procura, que é o seeking, que é o procurar, ir atrás de. Que é o sistema na gente que faz a gente entender que as nossas necessidades, para a gente satisfazer as nossas necessidades, a gente tem que ir para o mundo. É o sistema da libido para o Freud também, nesse sentido aí. É o libido, desejo. Desejo é um pouquinho diferente porque desejo já envolve campos de memória, né? Já envolve o que a gente já lembra que tal e tal, como Freud diz, o desejo é sempre um retorno a um traço de memória de uma satisfação. Então, também juntando Freud com a história. Mas, bom, é ir atrás de. Então, você tem aqui um negócio, uma coisa assim que está faltando em você e você vai atrás. Então, esse sistema te faz ir atrás de muitos jeitos, mas ir atrás. Quando a gente está passando por essas situações de estresse, de separação muito intensos, esse sistema, esse do ir atrás, do ir buscar, ele baixa, ele fecha. E quando você olha para ele assim, ele fechado, esse sistema do buscar, que seria o desejar, né, por assim dizer, ele desativado é basicamente, você poderia fazer uma correlação direta com a depressão. Não estou dizendo que a desativação disso então causa depressão, então só reativar isso, que isso botar dopamina que você volta a funcionar normalmente. Não é assim. Importante, não é assim. Mas isso aqui seria o signo da desesperança, né? Então a gente não tem a desesperança nesse sentido de que você não consegue mais acreditar que você vai encontrar. Então você não tem mais sentido em buscar. Se você não acha que você vai encontrar nada, se você acha que você vai sair no campo aí atrás de alguma coisa, mas se você não vai mais encontrar, que você anda andando e não acha nada, você para de buscar. Né? Você fala, bom, é melhor eu ficar aqui quieto porque eu economizo energia, no sentido evolutivo da história. Tô usando as terminologias evolutivas, tá? Para quem se incomoda, tudo bem. Pensa em terminologias, então, mais abstratas, mais alegóricas, mais interessantes para você. Mas, enfim, são só maneiras de contar a história, na minha opinião. Mas, então, você para de buscar, você fica aqui quieto, e aí você deprime, nesse sentido, baixa, né? Bom, a gente parece mas isso não impede que você continue a sentir resquícios daquela ansiedade, daquela separação. Então, isso aí seria a tal depressão ansiosa. Por que a gente experimenta isso tão intensamente hoje? Aí fiquei pensando, tem as respostas muito boas do pessoal no outro vídeo, mas fico pensando, eu fui diagnosticado com pânico em 2005. 2005, caramba, já vai fazer 15 anos. Pânico, era um momento muito de moda do pânico naquele momento. Assim, todo mundo não, mas o Brasil é o país com mais gente diagnosticada com ansiedade, transtornos de ansiedade de modo geral, proporcionalmente, no mundo, tá? Mas enfim, e é o 5º ou 6º em depressão. Mas naquele momento ali o pânico era a parada, então você estava, é pânico. Não estou dizendo que eu não tivesse com sintomas que poderiam ser entendidos como pânico, que eu não precisava tomar remédio ou o que fosse. Mas era assim que a gente respondia à situação, é pânico, tá? Mas aí por que você está assim? No meu momento lá específico, meu pai tinha acabado de morrer. Tô fazendo uma história, tá? Meu pai tinha acabado de morrer, eu tinha acabado de me mudar de cidade, estava sozinho aqui no Rio de Janeiro. Então, pânico, separações radicais de muitas coisas. Do meu pai, essa perda radical do meu pai, que tem a ver com esse sistema dessa perda aqui, do que está ligado ao pânico, ao luto e tal, essa perda dessa figura, esse abandono aqui e tal, o desamparo pro Freud, tudo que a gente já falou muito aqui, então se não viu esses vídeos, volta lá e vê. Mas não vou voltar à ideia do desamparo, mas enfim. E aí a situação do pânico. Essa situação do pânico é como se fosse a experiência dessa ruptura radical.
A experiência da ruptura, a experiência do estou desamparado, perdido, sozinho no mercado, cadê minha mãe? Sabe assim, não sei se alguém já se perdeu na praia, no mercado, no shopping center, na rua, onde for assim, essa experiência de cadê minha mãe, cara? Cadê minha mãe? Fudeu, eu não acho minha mãe. Então essa experiência do pânico, falta de ar e tal, tudo isso. E aí, isso vai caminhando e você vai, então faz o rebaixamento. Bom, isso é um pouco diferente do transtorno de ansiedade generalizado. Que é uma queixa de muita gente hoje em dia, que eu não me lembro de ter ouvido até pouco tempo atrás. Acho que existia já, estava aí, mas na minha experiência, não, como assim generalizado? Como é que é isso? Se você lê lá, você entende, ele está muito próximo do pânico, assim, né? Só que o pânico é como se fosse uma situação aguda disso e a TAG, o transtorno de ansiedade generalizado, é uma situação crônica disso, você está sempre ansioso. Mas uma coisa não impede a outra, vamos dizer assim. Quem tem TAG pode ter ataque de pânico, por exemplo. Bom, por que a gente passou de um para o outro nesse sentido? Por que isso está tão... Mas pensando que isso agora existe mais, a ansiedade como descrição geral, assim, lá no Freud, é mais difícil de encontrar isso, assim, naquele momento de 1900 e tal, mas o pânico existia. A neurose de angústia existia. Foi existindo cada vez mais ao longo do século XX, década de 70, 80, isso foi ficando muito intenso. Depressão e pânico, essa coisa foi subindo muito. E aí agora a gente tem o transtorno de ansiedade generalizado, uma coisa crônica instaurada. Se eu fosse hoje em dia, talvez, hoje em dia não sei, mas se eu fosse num psiquiatra e descrevesse alguns sintomas assim que eu tenho, que eu poderia ter, eu e uma porrada de gente aqui, muito provavelmente ele responderia: você está com transtorno de ansiedade generalizado. E não que ele tivesse errado, mas é porque isso é como a gente vai escolher ser lido. Se a gente, né, não tô diminuindo a importância do psiquiatra, não é isso? E não estou diminuindo a importância dos sintomas, mas a ansiedade está em nós. Em alguns de nós ela vai batendo um pouco mais forte, em alguns de nós ela vai ficando mais insuportável. Mas a gente está vivendo uma situação de ansiedade geral, né? Eu acho. Bom, como é que isso se relaciona ao entristecimento? Como é que isso se relaciona à depressão? Para mim, então, vou dizer logo a minha tese, a minha hipótese. Tem uma situação que é uma passagem do modelo narrativo da nossa vida da década de 90, que já é liberal, aí a discussão neoliberal ou liberal, o que é o quê, mas enfim, que já está lá nesse momento de que a família já não é um núcleo tão forte, você já se lança para o mundo, você imagina ideais de você imagina quem você quer ser e tal, anos 2000 ali isso já existe, e aí você vai então enfrentar essas rupturas de quando isso não dá certo e o pânico totalmente ligado a isso. Então o momento que você perde um emprego que você achou que fosse te resolver, então é o momento que você termina o casamento que você achou que te definisse, é o momento que você perde alguém, que sei lá o quê, é o momento que você se muda de cidade, é o momento que você tem uma quebra muito radical de um ideal. Então, nesse sentido, a perda aí seria a perda desse ideal. A perda de alguém, concretamente, a perda de um emprego, ou a perda desse ideal, dessa coisa que te constituía como fantasia, né? Então, como eu já disse muito aqui também, a ideia do superego freudiano pode ser entendida também como a ideia do ideal do eu, né? Então o superego ele te reprime, ele é a sua consciência moral, nesse sentido, tudo que você não pode fazer, os seus sentimentos morais todos, mas ele é também tudo que você deveria ser. Tudo que você deveria nos dois sentidos, né? Tudo que você tem que conseguir ser. Então, ao longo do século XX, eu acho esse superego que te demanda gozo, que te demanda sucesso, que te demanda potência, vai ficando cada vez mais intenso, vai ficando cada vez mais presente. E aí a gente constrói a nossa fantasia dentro dessa formulação do ideal do eu. E aí quando ela se quebra, quando ela rompe, pânico, porque a gente perdeu isso. Concretamente é uma perda. E isso para mim pode estar relacionado totalmente a esse momento, anos 90, 2000. Como eu leio, tá? Isso não é uma explicação científica, é a minha impressão. O que é um momento pré-redes sociais. Um momento pré-Facebook, pré-Instagram, pré isso aqui também. Bom, por que eu acho que mudou para a gente ir experimentando uma espécie de ansiedade mais frequente, mais constante e uma espécie de depressão que acompanha isso? Não que a gente não tivesse depressão lá, mas para mim a depressão estava mais ligada a essas rupturas, a essas quebras que então retiravam a nossa vontade de buscar. A gente parece ter uma depressão num sentido um pouco mais brando e mais frequente, mais presente em todo lugar. Todo mundo me parece um pouco deprimido. E eu falo, mas que engraçado, por quê, né? O que é isso? O que é isso? E aí, para mim, isso está totalmente ligado, realmente, à experiência das redes. Realmente está. A experiência das redes e a experiência da ideia da empresa de si no modelo neoliberal ou liberal mais de agora.
que é assim, não é mais aquele emprego que vai te definir, aquela coisa tal, aquela narrativa de sucesso que está ligada a uma narrativa talvez cinematográfica de sucesso, ou da novela de sucesso, é aquele que você vai ser e tal, e a inveja e tudo que vem daí, mas é a sua pequena narrativa diária do tanto que você tem que se produzir diariamente como os modelos de sucesso. As imagens de sucesso agora parecem estar um pouco diluídas, é isso que eu quero dizer. Você não está mais falando de uma imagem de sucesso que se quebra, você está falando de micro frequentes imagens de sucesso que você tenta produzir e que falham. Então, o tempo inteiro a gente tenta produzir uma imagem de sucesso da gente, e essa imagem vai falhar, essa imagem vai falhar, essa imagem vai falhar. Então, é como se a cada minuto que passa a gente estivesse tendo que fazer uma separação dessa imagem, desse nosso eu ideal que falha, entende? Dá para entender o que eu quero dizer? Então, você não teria mais, nessa minha hipótese, uma ruptura radical de, bom, aqui eu perdi, aqui tinha essa grande narrativa de que eu ia ser o herói do filme americano e, puf, aqui falhou. Perdi meu pai, deu errado, tive que mudar, tive que morar na sala de não sei quem e tal, falhou. Não. Agora você vai conseguir, você tem que conseguir, você tem que ser melhor, você tem que ser mais potente e tal, e você tenta e ela falha, e os likes não vêm. Por exemplo, para dar um exemplo tosco, os likes não vêm, a resposta não vem, o e-mail não chega, o cumprimento na rua não acontece do jeito que você gostaria. Tudo são micro índices de algo que não vem. É óbvio que isso está relacionado à ruptura dos laços familiares, é óbvio que isso está relacionado ao investimento na sua própria autoimagem, é óbvio mesmo, e é óbvio que isso está relacionado a um sistema de crise que te diz que você tem que ser melhor, mas você não tem possibilidade de ser melhor. Você tinha que ser melhor, especialmente no Brasil. Por que o Brasil é o país com mais gente ansiosa no mundo? Porque o Brasil, ele adota, uma hipótese também, ele adota o modelo americano, mas ainda pior que o modelo americano, ele te dá menos possibilidade de chegar lá, onde quer que seja essa porra do lá. Mas então você adota o modelo do sucesso, da imagem e tal, e do Instagram, só que você não tem como chegar lá. É uma farsa, é uma falácia, você não vai chegar lá. Você não vai chegar lá. Lá onde? Né? Só que isso não acontece como uma experiência de uma ruptura radical, isso acontece como uma experiência de rupturas sucessivas, pequenas rupturas sucessivas que vão se dando para você dia após dia, após dia, após dia, e de novo, de novo, de novo. E você então tem vontade de desistir, você fala, eu quero parar, mas aí tem esse ideal do eu, essas narrativas todas do sucesso que te empurram, e falam, você tem que conseguir, você tem que chegar lá, você tem que chegar lá. E aí você entra num modelo de escravidão, ou o que quer que seja, de se obrigar de servidão voluntária, se a gente quiser, que o seu senhor é o seu ideal do eu. O seu senhor, o que te demanda é esse ideal de você, essa sua imagem. Não tem nenhum senhor contra o qual você possa se rebelar. Você fala, cara, vou quebrar essa casa do senhor aqui, de engenho aqui, vou quebrar essa parada tudo, e pra mim chega. Não tem, porque é dentro de você. É dentro de você esse sujeito que te demanda. Ele assumiu as narrativas de sucesso, de gozo, de potência, e ele está dentro de você. E ele te demanda e você não consegue cumprir, e aí acontece uma outra coisa que é fundamental da depressão e da ansiedade desse troço todo, que é, já que você não consegue cumprir, ele passa a te punir. Ele passa a te dizer, olha, você não é bom o bastante. Olha, você tá muito cagado. Olha, você é um bosta mesmo. Olha, você não consegue. E isso é você mesmo te dizendo. É uma instância introjetada de você mesmo, do seu ideal do eu, do que você deveria ser. Não é alguém te dizendo necessariamente, o seu chefe, pode ser também, mas o seu chefe te dizendo, você é um merda, você está demitido. É você mesmo te dizendo o tempo inteiro que você é um merda e que você está demitido de você mesmo, você deveria ser melhor. Só que você não consegue, você não aguenta, você não dá conta. E você insiste. Você tenta de novo, você insiste, tenta de novo. Então você tem um modelo de escravidão e de falha desse modelo que está introjetado. Então você tenta produzir mais uma imagem melhor de você, mais uma potência, mais um livro de autoajuda, mais um que quer que seja, e você falha de novo. E são pequeniníssimas falhas, que às vezes a gente nem percebe. São mínimas falhas. Você imaginou aqueles likes que não vieram. Tudo bem, eu tento de novo amanhã. Eu tenho que fazer. Então, você tem que virar essa empresa. Você tem que virar essa empresa. Você tem que conseguir funcionar. Você tenta de novo. E aí, aos poucos, esse bicho aqui, esse monstrengo introjetado, que é o super-eu de potência ideal, vamos lá, você tem que ser melhor, ele vai te dizendo, você não é melhor. Isso não é o mundo te dizendo, o mundo também, mas isso é você mesmo te dizendo. Isso é uma das características fundamentais da depressão, melancolia e tal, que é um sistema de punição, de falar, eu sou muito ruim, eu não consigo escrever isso, eu não consigo fazer isso. Lá na autoescrita isso é muito, muito presente, assim. A pessoa já começa o diálogo comigo dizendo, eu não sou capaz de fazer isso aqui. Eu sou muito ruim e eu devo ter errado, eu não consigo fazer. Porque a autopercepção de si se equivale à autopunição.
equivale à autopunição, entendeu? Ela vira autopunição. Você não consegue se perceber, se olhar sem se julgar. Você vai se julgar. Você está errado porque você não consegue dar conta daquela demanda que você mesmo inventou. Não é você mesmo porque é o sistema, é tudo isso e tal, mas você introjetou, entendeu? Você botou para dentro de você. Então a ansiedade vem dessas pequenas separações, dessas pequenas quebras entre você e você mesmo. Entre o seu ideal e você mesmo, né? Então, talvez não tenha mais uma ruptura enorme, porque você já está rompido, em certo sentido. Você já é o seu sujeito da sua própria vida, o seu indivíduo que vai ser tal coisa e tal. Você já está rompido, a ruptura já está dada, mas ela vai acontecendo em pequenas e pequenas etapas entre você e você mesmo. O seu ideal e você, o seu ideal e o real, o seu ideal e o real. O ideal daquela situação, a fantasia e a realidade. A fantasia e a realidade. E vai acontecendo. Mas eu acho que mais intenso é entre o seu ideal e o real de você, o seu ideal e o real de você. E ela vai acontecendo o tempo inteiro e você não tem para quem recorrer, você não tem com quem falar, você não tem para quem ligar de verdade, você não tem com quem conversar, você não tem mais a sua mãe ou sei lá o quê, porque você esteve tão autocentrado ao longo dos últimos anos todos, e eles também, todos também, que você não tem com quem conversar. Então a separação, o estresse da separação, do attachment lá e tal, tá dado. Você não tem quem buscar, você não tem para quem pedir ajuda. E isso também traz ansiedade, uma ansiedade mais branda, mais frequente, mais presente, mais geral. E essa depressão aqui vai caminhando porque você procura, mas você não acha. Você sai na selva em busca de alguma coisa, mas você não acha. Você só acha negativas do mundo o tempo inteiro. É óbvio, porque você não vai ser capaz de achar aquilo que você está buscando, né? É uma falácia, é uma grande mentira. Entender isso, se reconectar com você e perceber quem é você no meio disso é um trabalhão do caramba, enorme. Mas então essas são as minhas impressões de hoje sobre a depressão, a ansiedade, tudo isso que a gente está vivendo. Tem muito mais coisa para dizer, muito mais. E eu já disse, mas quem quiser ler O Tempo e o Cão, da Maria Rita Kell, que é muito legal. Tá bom? Para quem me pergunta indicações de coisas, esse é um bom livro. Eu vou tentar lembrar de botar na descrição. Essa é a minha impressão sobre isso, tá bom? Só isso. Só uma impressão. O que vocês acham? Gente, muito obrigado, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, manda ele pra alguém, talvez ele sirva pra alguém, esse talvez sirva pra alguém de verdade. Comenta aí embaixo mesmo, eu agradeço muito os comentários, como sempre, muito obrigado. Leia os comentários, comenta e leia os comentários, faz a conversa andar, como ela tá andando cada vez mais, e isso me deixa muito feliz. Me manda perguntas aí por baixo ou pelo direct do meu Instagram, se quiser também, que só eu leia, que é confuso, às vezes eu não consigo ler, mas manda, eu tento ler, tá? E aí amanhã a gente volta pra tentar fechar essa série dos instintos, assim, com alguma coisa legal.